Vamos falar agora sobre a importância da educação ambiental com o educador ambiental José Sommer. Bom dia, Sommer. Obrigado mais uma vez pela visita aqui na Rádio Itaberá. Legal, Jorge. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo e com os teus ouvintes, né? Sempre permitindo um espaço muito importante para as temáticas ambientais, né? Nas tuas mídias, né? Bom, estamos no Junho Verde, mês dedicado à educação ambiental. Tivemos aí na semana passada um evento, o lançamento de um anfíbio, símbolo da cidade, né, que é o sapinho pingo de ouro. Então tudo isso dá uma dimensão um pouco maior para a programação desse ano, né? Sim, Jorge. Nós tivemos na abertura, na última quinta-feira, lá na ANVI, né? E a presença do professor, pesquisador da Universidade Federal do Paraná, que descobriu a existência desse anfíbio, né, o Brachycephalus boticário, aqui no Morro do Cachorro. É um animalzinho, um anfíbio, né, um sapinho muito endêmico, o que significa que a ocorrência é numa área muito restrita, né? Então, já foi lançado, na abertura do Junho Verde, já foi lançada a ideia de tornar ele um símbolo de Blumenau, assim como já é Araquã, e assim como é o ipê roxo, né? Então, mais um terceiro símbolo para a nossa cidade, o que é muito importante, e começar toda uma movimentação. Já no ano passado eu havia participado de uma reunião com a escola mais próxima aí do Morro do Cachorro, onde começou um movimento para tentar também levar como elemento de educação ambiental. E eu não esperava que fosse evoluir tão rápido assim esse movimento todo para tornar esse animalzinho também um símbolo de Blumenau. E também a ideia de constituir uma unidade de conservação no Morro do Cachorro, porque a área de ocorrência dele abrange 3 ou 4 municípios, né? Então, Blumenau dá um passo à frente também na medida em que cria a possibilidade de uma unidade de conservação, de proteção integral, que daí vai fazer com que aquela área seja protegida e permita, porque o extremo endemismo significa o seguinte: se um animal desaparece daquele local, ele desaparece do planeta. Ele não existe em outro lugar, nem em outro lugar do mundo. Né? Esse anfíbio só existe aqui, né? E só ali no Morro do Cachorro, sim, né? O gênero dele, que é o brachycéfalo, que significa mais ou menos o seguinte em grego, né? É que como se as patas surgissem direto da cabeça, porque ele é muito pequeno, ele é o tamanho da ponta do dedo. Então, ele só tem as ocorrências. Outros do gênero brachycéfalo existem em outras regiões, né? Inclusive aqui em Santa Catarina também. Mas esse não, esse é endêmico dali, né? Essa questão do endemismo é muito interessante, porque nós temos um outro caso bem interessante, que é a da Haulinoa equinata, que é uma planta do grupo do Sarandi, que só ocorre na região da subida, no rio Itajaí-Açu, e que foi objeto de estudo de alto endemismo, né, por conta da construção da barragem lá de Salto. Na verdade, a barragem não, da captação de água de Salto Pilão, né? Uhum. Então tudo isso marcou o início da campanha do Junho Verde. Mas é um mês que se fala mais na educação ambiental, mas a educação ambiental tem que estar presente no nosso dia a dia, todos os meses do ano, né, claro. Né, Sommer? Claro. E quais são os maiores desafios enfrentados na promoção da educação ambiental aqui em Blumenau? Então, Jorge, a gente não pode imaginar que Blumenau seja diferente de qualquer outro lugar na questão da educação ambiental, né? Embora nós tenhamos uma lei de educação ambiental criada em 1999, em abril ela completou 26 anos, né? A Política Nacional de Educação Ambiental. A área ambiental é uma área que não é tratada, digamos assim, pela sociedade de forma geral, nas suas múltiplas representações públicas, privadas, né, como uma área muito importante, né? Para muita gente, no imaginário, assim, a questão ambiental atrapalha mais do que ajuda, né? Mas esquecemos que é justamente a natureza que nos permite a nossa sobrevivência. Na verdade, nós somos integrantes da natureza. Quando a gente fala assim, nós e o meio ambiente, nós já incorremos num erro, porque não nos incluímos nele. Então, os serviços ambientais ou ecológicos que são fornecidos pela natureza todos os dias, né, gratuitamente, silenciosamente, permanentemente, como por exemplo o ar que a gente respira, a água que nós utilizamos, a madeira, etc., o alimento, tudo, né, a gente esquece que proteger esses bens naturais
vai permitir a existência da própria vida humana e de todas as outras formas de vida. Então, primeiro, assim, a área ambiental já não é uma área que as próprias políticas públicas e sociais acabem dando muita importância. E dentro da área ambiental, se a área ambiental já é o patinho feio das políticas, a educação ambiental acaba sendo o patinho feio do patinho feio, porque é a área mais esquecida, sempre é a última, sempre se refere à educação ambiental por último, os recursos em geral são parcos, né? E aí, então, a gente precisa, de fato, fazer as pessoas perceberem que a capacidade de transformação da educação ambiental é muito grande. Claro que nós precisamos da legislação também, porque as duas coisas, ao mesmo tempo, vão contribuir para a mudança comportamental, que não é nem só uma questão de querer mais, né? É uma questão, não tem mais escolha, nós precisamos mudar, né? Muitos indicadores de que, por exemplo, a mudança climática chegou para ficar e que a gente terá muitos dissabores aí pela frente, né? Muitas dificuldades. Então, esse é um primeiro desafio, é fazer a educação ambiental adquirir esse papel de importância como política pública. Mas também é importante dizer, Jorge, que o Junho Verde, como tu disseste, né, é um mês que a gente faz uma referência muito grande à educação ambiental. Isso que tu disseste é muito importante. É o mês da educação ambiental, o Junho Verde, né? E ao longo do ano a gente tem várias ações aí na nossa gerência de educação ambiental, na Secretaria do Meio Ambiente, na SEMAS, que foi FAEMA até pouco tempo, né? Então, que vão nesse sentido, como, por exemplo, o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental, que acontece em agosto, numa parceria também com a Secretaria Municipal de Educação, né? E ao longo do ano são muitas ações mesmo, que envolvem palestras. As ações nas escolas, elas praticamente ocupam 2/3 do nosso tempo. E é muito curioso ver como a educação infantil tem crescido nesse aspecto, né? Então, eu acho, principalmente, que a ideia do espaço educador sustentável, da escola sustentável, é muito produtivo no sentido de fazer com que as crianças, na mais tenra idade, percebam a importância dos cuidados com o meio ambiente, mas também os adultos que acabam fazendo parte da comunidade escolar. A pedagogia nos diz que a criança precisa ter contato com a natureza até os 5 anos de idade. Se os primeiros 5 anos ela não tiver um contato muito forte, né, de poder perceber, tocar, cheirar, etc., né, ela provavelmente nunca será um cidadão com um comportamento mais ecocidadão, ou seja, uma cidadania ambiental mais plena, se isso não acontecer até os 5 anos. Então, olha a importância da gente levar os filhos para comer um fruto da árvore. Sim, exatamente. Né? Só isso já ajuda muito, né? Andar descalço, muito, na grama, olhar tudo as flores, isso ajuda. Exato. E se interessar por isso. Plantar, e a criança né? interessa, né? Fazer um copinho, plantar algo em casa para a criancinha pequenininha, ver como é que aquilo brota, como é que aquilo cresce. Desenvolvimento, né? Tudo isso começa a desenvolver essa educação ambiental, claro, num adulto futuro. A gente diz que gosta muito de trabalhar essa perspectiva de que a semente é uma fortaleza biológica. Então, tu vê a semente brotar e, às vezes, as maiores árvores do planeta, os eucaliptos e as sequoias, né? Mas também podemos falar das árvores amazônicas, elas têm sementes minúsculas, né? E que vão dar origem a um organismo com várias toneladas e uma centena de metros de altura, muitas vezes, né? Olha, um grão de feijão brotando para uma criancinha já é uma demonstração imensa de como é o funcionamento de tudo, claro, né? E gera um respeito pela natureza, pelas outras formas de vida, né? E tu começa a entender que aquilo é uma vida na realidade. E uma vida que tem uma história evolutiva muito mais antiga que a nossa, né? Quais são os temas ambientais que são mais urgentes de serem discutidos aqui em Blumenau e na nossa região também, né? Claro. Porque toda região tem um determinado comportamento, talvez, ambiental. Claro, eu poderia talvez dividir em duas partes essa tua pergunta, Jorge. Primeiro, aquilo que se conecta com o que a gente está discutindo no plano nacional, estadual também, né? Eu participo de alguns coletivos regionais também, como o nosso GTRH7, mas também participo da Comissão de Educação Ambiental do Estado, né, SIE, que é o órgão máximo da educação ambiental, já estou muitos anos lá, que seria aquilo que tem atingido o Brasil e Santa Catarina de maneira mais importante, e que a própria lei federal, a Política Nacional de Educação Ambiental,
foi alterada agora, no ano passado, contempla, que é a questão da mudança climática e a questão da preservação da biodiversidade. Então, a lei incorporou esses dois temas como temas prioritários para serem trabalhados. Então, no âmbito assim, mais geral, seria isso, né? Mas falando, então, dividindo em duas partes, uma segunda parte seria aquilo que tange mais Blumenau. Eu acho que, principalmente, a questão da qualidade das águas, né? E aí nós temos uma inserção muito grande com o Comitê da Bacia, que eu também faço parte, né? Sou integrante do comitê, a questão da qualidade, da quantidade de águas, né? A questão das áreas de preservação permanente, manter elas também, digamos, em qualidade, porque há uma retenção de água, que nós temos o problema da enchente, né? A gente fica um tempo sem ter enchente, parece que esquece totalmente do que isso significa para nós, né? Acho que a questão dos resíduos, e eu acho que precisaríamos investir bastante na questão da mobilidade urbana, sabe? Blumenau precisaria de ter alguns avanços importantes, e não só essa coisa de privilegiar excessivamente o automóvel, né? Então, o ciclismo, o pedestrianismo, né? Porque tanto ciclovias quanto calçadas em Blumenau são um problema. Quer dizer, não é só Blumenau, em toda parte, né? Porque o automóvel é hegemônico. Então, assim, para o automóvel não se admite um buraquinho na pista de rolamento, né? Então, só buscar soluções que vão ampliar o uso do automóvel são atrasos. Eu sempre digo que o automóvel é uma ferramenta importante, como uma pá, como uma caneta, né? Como um computador. Mas o automóvel foi concebido para levar 4, 5 pessoas e leva uma, no máximo 2. Né? Alguma coisa está muito errada nisso, né, Jorge? É verdade. E queimando combustível fóssil, né? Exatamente, né? Por aí. E esses novos modais elétricos que têm aparecido? Ambientalmente falando, né? Como é que vocês enxergam isso? Há tanta controvérsia sobre isso, né? Pois é. Assim, quando tu olha só o veículo elétrico, seja ele para uso individual, desde os patinetes até os automóveis e os ônibus, né? E quando tu olha aquilo, esse olhar mais simples, direto, ele nos leva a uma percepção de que aquilo é muito bom, né? O problema está aí na questão dos minerais que nós precisamos para produzir as baterias, o próprio descarte das baterias. Então, se tu vai na internet, tu vai ver opiniões muito divergentes sobre isso. Mas nós precisaríamos, de fato, pensar muito fortemente em de maneira nós vamos gerar energia elétrica. Porque se nós gerarmos energia elétrica por formas que são altamente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, não vai adiantar muito, né? E temos que pensar nessa questão também das baterias, melhorar também isso, né? Mas, de forma geral, eu acho que devemos avançar nesse quesito dos modais de transporte elétricos, né? Mas eles também, veja, é engraçado porque os patinetes e esses outros maiores, né? Que são as motinhas elétricas. As motinhas, né? Eles não têm um espaço definido na cidade, né? Também onde que eles vão transitar na calçada? Estamos passando por um processo de transição, né? E cabe aos municípios definir a regulamentação, né, com suas características locais. Tu sabes que eu sou ciclista, né? Então a gente se depara com situações assim muito complicadas, né? Talvez daqui a pouco a gente tenha que regulamentar melhor isso, cuidar melhor disso. A regulamentação já existe, mas de fato fazer uma fiscalização melhor, né? Antes que aconteçam acidentes mais graves, né? Uhum. Onde é que é necessário avançar na educação ambiental em Blumenau, Sommer? Eu penso, eu penso que é preciso, por exemplo, a gente incrementar mais a parte da educação ambiental no município, porque, veja, o que nós temos ali na Secretaria do Meio Ambiente, na Gerência de Educação Ambiental, é o que a gente chama de educação ambiental não formal, né? Que não é aquela que acontece no ambiente escolar. Então, é preciso ampliar isso. Eu estou falando, por enquanto, do poder público, né? Acho que na Secretaria de Educação nós tínhamos que ter um setor específico de educação ambiental, como já acontece com municípios menores, porque daí tu trabalha a questão da educação ambiental não formal, no nosso caso, com a formal, aquela que acontece nas escolas, né? Então, acho que esse é um avanço que nós precisamos ter. Precisamos ter mais eventos de educação ambiental também, parceiros nesse sentido, né? E acho que a gente já tem algumas iniciativas bem interessantes de educação ambiental do ponto de vista do poder público, que são, por exemplo, Defesa Civil na Escola, né? E também o programa de educação e saneamento do SAMAI, que é muito interessante, né?
mas eles trabalham em perspectivas mais direcionadas para as ações do SAMAI e da Defesa Civil, Defesa do Cidadão. Teria que ampliar isso na SEMAS e na Secretaria de Educação. E outras secretarias afins também poderiam ter estruturas de educação ambiental para ampliar muito e trabalhar muito mais conjuntamente, né? Eu diria que está muito assim centrado na SEMAS e mesmo assim a estrutura é pequena. Do ponto de vista da sociedade, seria assim o reconhecimento da importância da educação ambiental, valorizando os eventos que acontecem, embora assim a gente nós não podemos nos queixar da adesão das pessoas nos eventos do Junho Verde, sabe, Jorge? Ontem, por exemplo, nós tivemos uma noite no museu, lá na Casa do Turismo, que está abrigando a exposição do Museu Fritz Miller, né? À noite tinha várias crianças, nós abrimos para 20 pessoas e tinha 45 inscritos, né? As caminhadas noturnas, nós temos agora a caminhada noturna quinta-feira, amanhã nós temos 4 caminhadas noturnas ainda esta semana. Nós temos amanhã de manhã com a Cevale, né? E aí os deficientes visuais têm todo o atendimento diferenciado. Temos uma noturna, depois nós vamos ter mais uma noturna ainda nesse mês. A noturna é na quinta-feira, na sexta-feira tem um grupo de escola e no sábado um colega vai fazer um trabalho também lá. Então, eu penso que a sociedade precisaria mesmo pensar um pouco mais. Na verdade, talvez até mesmo em como a educação ambiental pode transformar a si própria, né? Uma espécie de gestão ambiental pessoal, de menos consumo, uma vida mais simples, de menos impacto, pensar na reciclabilidade dos materiais, né? Porque a gente acaba dizendo um pouco brincando, eu sei que eu já falei isso aqui em outra oportunidade, que o blumenauense, e não só o blumenauense, é muito ecologista no terreno do outro, né? Então, assim, no que diz respeito às suas ações e o seu terreno propriamente dito, aí a legislação e os cuidados não tem que ser os mesmos, né? É uma crítica fraterna que a gente faz, claro, né? Com certeza, né? Sommer, obrigado pela tua participação. A programação do Junho Verde segue aqui em Blumenau, né? Está no site da prefeitura, né, Jorge? A educação ambiental também está à disposição da comunidade, né? Sim, claro. Nós temos um WhatsApp de contato, mas pode acessar pelas mídias da prefeitura, né? Tudo que a gente faz e a gente está sempre à disposição, Jorge, de ti e da comunidade. Muito obrigado pela tua participação, tá? Uma ótima semana e boa programação do Junho Verde. Obrigado, Jorge. Eu conversei com José Sommer, educador ambiental, falamos sobre a importância da educação ambiental neste mês de junho, dedicado à educação ambiental.